Sejam todos muito bem-vindos ao E aí Pode? Um podcast onde confrontamos pontos de vista. Discutimos as diferenças e seguimos as nossas vidas. Porque temos e respeitamos o livre-arbítrio. E aí, pode? Mel, Oi. eu tô, assim, um pouco emocionada. Por quê? Eu tô emocionada porque esse é o último episódio da nossa temporada. Mas da primeira temporada. Mas essa emoção é positiva ou negativa? É um misto de emoções. E é esse o nosso tema de o tema agora. de hoje. Emoções. É um misto de emoções. Você perguntou uma coisa que não tava no script, mas realmente dá uma sensação de tipo, poxa, tá acabando essa temporada, mas a alegria de tipo, conseguimos fazer uma temporada legal. Então, né? O bom é a gente ver que a emoção tá em todo lado. Tá por todos os lados. Positivas e negativas, elas estão aí pra gente. E elas são importantes. Só que a gente precisa saber equilibrar isso aí para conseguir viver a vida de uma forma mais legal, mais tranquila. Nem muita emoção e nem muita razão. Né? Aqui a gente tem um misto dessas duas coisas. As pessoas acham... ela que eu sou muito emocionada. Na verdade, não, é isso. As pessoas acham que eu sou uma pessoa muito racional, mas eu não sou. Eu sou uma pessoa equilibrada emocionalmente. Eu aprendi isso porque eu era completamente desequilibrada emocionalmente. Ela era desequilibradíssima. Você nem me conheceu assim? Mas só de ouvir falar já me conheceu assim? Nem você. Kelly nem disse que você. conheceu. Não. No processo, Kelly conheceu no processo. Não, eu era realmente uma menina que precisava de ajuda. E eu tive ajuda, né? Então, quando a gente entende que é esse equilíbrio que a gente precisa para viver a vida, a gente entende que esse misto de emoções aí que você está sentindo é natural. Mas, quando a gente tem esse equilíbrio, a gente não deixa que essas sensações interfiram nas nossas decisões. Você quer saber onde eu aprendi sobre equilíbrio emocional? Fecha aqui. Um filme infantil, Divertidamente. Olha! É o melhor filme pra você entender de emoções, esse filme. Tem a tristeza, a raiva, não sei o que, tudo dentro da criança ali, aí vai um tentando puxar a emoção. Quem não assistiu, assista. Quem foi que te indicou esse filme? Quem foi que foi ela que me indicou esse filme. Não é um bom. filme infantil, né? A gente realmente entende como as emoções, elas estão dentro da gente e a gente eu não concordo, é minha opinião, em controlar emoção. Tá? Eu acho controlar a emoção muito pesado. Vamos fazer uma breve reflexão aqui. Quando você contém uma mola... meu irmão, que se soltar, ela voa. Entende? Então, quando a pessoa ela tem muito a razão, né? Ela vive a vida muito na razão, ela tende a estar contida. Certo? Qual é o perigo? Explode Isso. de vez, é despiroca. Isso, às vezes não despiroca nem pro mundo, mas despiroca pra dentro. Pra dentro. Sabe? Essa pessoa que vive muito na razão, ela contém, porque a emoção tá ali. A gente não tem pra onde correr, ela tá ali, né? Agora, a pessoa que vive totalmente na emoção, ela tá fadada a viver no impulso. Fazendo coisas de forma impulsiva, ou seja, tanto de um lado como do outro, que é o desequilíbrio, é ruim. Existem consequências, né? É. Então, ou você implode, ou você explode. Mais ou Explode menos por aí. explode. Então, nem tão pouco, nem tanto, nem tão pouco. Então, a gente precisa realmente conseguir fazer com que a vida da gente flua melhor através do conhecimento das nossas emoções. O que você falou aí, esse misto de emoções. Então, quando você consegue entender que a vida é isso, fica muito mais fácil. E uma coisa que eu trouxe que é muito importante, não sei se você vai falar aí, quando a gente consegue encontrar um equilíbrio para as nossas emoções, a gente consegue tomar decisões melhores. Mas é isso, né? Então, o que é emoção? É equilíbrio de emoção. É quando você percebe que ela existe, a sensação tá ali, mas você não deixa que ela interfira nas decisões que você tem que tomar na vida. Então, quando você pensa naquela coisa de respirar, né? Raciocinar. Deixa o cérebro oxigenar para conseguir tomar decisões mais assertivas. Entender o quanto aquela decisão vai te deixar feliz ou triste. Isso, né? A exatamente. consequência dela, porque raciocinar também é com base na emoção que a gente vai sentir. Exatamente. Então, o primeiro passo para você ter um equilíbrio emocional, construir esse equilíbrio emocional, é você ter autoconhecimento. Gente, autoconhecimento é vida. A cientista do comportamento humano. Fale mais. Mas é interessante como você entende quem você é, você começa a perceber o que tira você do seu prumo. Você entende qual é o limite. Olha, até aqui eu aguento de boa. Passou daqui desse limite,
sai da frente. Então não dá para controlar a emoção. Você pode entender a sua emoção e colocar ela no lugar dela. Eu acho incrível, né, na sua trajetória, o quanto você aprendeu sobre isso, né? A entender suas emoções. Você é uma pessoa explosiva, né? Ela é emotiva, tem gente que diz é muito racional, não é? Ela é emotiva e é explosiva. Só que ela entende hoje, eu acompanhei esse processo, eu achei muito bonito. Ela entende hoje o limite para ela não explodir. E ela passa isso para as pessoas ao redor. É tanto que quando tá no limite, a gente entende e a gente se afasta. O limite não só da gente, porque quando a gente é impulsivo, a gente é explosivo, isso machuca a gente, porque imediatamente dá um prazer danado a gente botar as nossas emoções para fora. Mas depois vem a culpa. E além da culpa, vem a falta do respeito das relações que você tem. Então você pode ter o seu perfil, né? Você pode ter seus problemas, mas o outro não tem nada a ver com isso. Ele pode te acolher, que é um ponto que eu vou trazer aqui também. Mas o mais importante é você saber lidar com o limite que você tem interno para que não comprometa tanto a sua relação com você, porque culpa destrói qualquer pessoa. E além do respeito que você tem dentro da relação, né? Então pensa assim, eu sou uma pessoa explosiva, certo? Então eu não gosto de determinadas ações e aquilo me fazia explodir. Massa. Pronto, esse era o meu comportamento. Mas o outro não tem a obrigação de entender isso. Quem tem a obrigação de entender e remover, ou modificar, ou realinhar sou eu. Se eu continuasse nesse comportamento, eu percebi que eu iria perder as pessoas que eu amo. Porque o amor está aqui, independente do meu impulso, independente do meu comportamento. O sentimento continua. Só que a partir do momento que eu tenho comportamentos que desalinham as relações, o que vai acontecer? As pessoas vão se afastar. As pessoas se afastam. E o que acontece com ela é isso. Quando ela sente, ela mesma vai, ou pega o carro e vai dirigir, ou se tranca no banheiro, bota uma música, ou se tranca no quarto. Ela tem as ações dela para conseguir equilibrar as emoções. Exatamente. E o outro ponto importante do autoconhecimento, nesse caso, é você entender suas fraquezas. Quando você entende que você não é bom em tudo, e que vão existir pessoas boas naquilo que você não é bom, tá tudo certo. E aí quando você entende que aquela fraqueza é a sua, você vai focar em melhorar essa fraqueza. Usando o quê? O que você tem de bom, o que você tem de positivo. O que eu usei para melhorar a minha impulsividade? Eu usei a minha forma de me comunicar, tanto com o outro como comigo, porque eu gosto de falar, eu gosto de comunicar. Então a comunicação interna me ajudou muito a entender como eu ia lidar com esse comportamento, que outra coisa importante também no autoconhecimento é você entender que era automático. Não era consciente. Não era consciente, porque foi construído há muito tempo. Diante de situações que não existem mais e que eu não preciso mais lidar com aquela emoção, com aquele comportamento. Então, outro ponto importante do autoconhecimento é você questionar os comportamentos automáticos que você tem de acordo com os gatilhos. Porque muita coisa que aconteceu e que eu explodia, por exemplo, eram coisas que eram referentes ao que já passou, que não tem nenhuma referência mais com a minha vida. E havia um gatilho que te trazia, que te remetia àquele período. E aí o comportamento era o mesmo. Trazia o mesmo comportamento, Exatamente. mesma situação sendo diferente. Perfeito. Então você está presente no momento do meu presente aos 44 anos, vivendo a vida que eu vivo hoje, aquele gatilho já não é mais tão importante. Rapaz, assim. às vezes eu não acredito que você tem 44 anos, não. Você fala assim, eu fico... Benza a Deus. Pega um papel aí para limpar. Eu separei aqui algumas perguntas para estimular o autoconhecimento para as pessoas que têm esse processo de impulsividade, não só de impulsividade, mas também de outros processos de emoções que não conseguem, né, entender essas emoções. Primeira pergunta: quando você estiver de boa, tá? Isso não é para fazer quando você está irritado, não. O que me irrita? Primeira pergunta: por que isso me irrita? Isso vai trazer você para o presente, mesmo que você visite o passado, né? Terceira, como é que eu reajo a isso? Por que eu reajo dessa forma? Porque muitas pessoas reagem de acordo com... isso chamava a atenção da família. Então, continua reagindo porque aquilo mesmo negativo era um motivo de chamar a atenção. De a pessoa ser vista,
né? Então, às vezes, ela continua reagindo daquela forma, mas as pessoas que estão ali ao redor dela no momento não estão interessadas naquela reação, né? Qual a sensação que eu tenho quando eu reajo assim? Dê um nome a essa sensação. Você já fez uma atividade parecida comigo. Tem que dar o nome, porque você precisa personalizar. Não é sua, você bota aqui pra fora, fica muito mais fácil de você entender o que acontece dentro de você, né? E a última é desde quando isso acontece. Tentar buscar, né? Porque aí você vai... o período que aí você desencadeou. consegue entender o gatilho. Pode ser assim, ó, alguém botou a xícara aqui. Esse barulho aí... Pode ser um gatilho. Onde foi que começou esse barulho a me Isso. incomodar? Então, quando você não coloca essa visão do autoconhecimento, você vai levando a vida de uma forma automática. Sou explosiva e pronto. Isso, Sou eu sou aqui, assim, sou a assim. síndrome de Gabriela, né? Gabriela, não rola. Não rola, Não rola. né? Já passou. Não estamos mais na era da Gabriela em todas as áreas da nossa vida. Esqueça isso. Pois é. Passou. Pois é. Eu trouxe isso também nesse instante, é botar as emoções no lugar dela. Cada um no seu devido lugar. Tipo assim, raiva, tristeza, cada uma tem o lugar dela. Todas são importantes. Todas as nossas emoções são importantes. A gente só precisa colocar cada uma no lugar delas, porque elas não dominam a nossa vida. A nossa vida é nossa. Esse poder é nosso. A emoção, ela está fazendo parte da gente, mas ela não tem que pode determinar. dominar. Não tem que determinar. Então, botar ela no lugar dela, é tipo assim, vamos abrir a caixinha da tristeza hoje? Vamos abrir a tristeza hoje, não tem problema nenhum. Vamos viver a tristeza, mas saber que ela está no lugar dela. Não Quando viver... chegar a hora de tira tristeza, vá para Abre sua outra caixinha. caixa. Exatamente. Volte para lá. Exatamente. Outra coisa que traz muito importante para você entender suas emoções, isso é maravilhoso. Se comunicar. Quando você aprende a entender o ponto de vista do outro, você percebe que não é sobre você. Porque muitas vezes a gente detona aqui, ó, alguns gatilhos dentro da gente, explodem emoções sobre o outro, né, por causa do comportamento do outro, que a gente acha que é com a gente, mas às vezes não é sobre o outro. Então, escute o ponto de vista do outro, exponha o seu ponto de vista, para você entender que aquela emoção pode não estar coerente com aquela situação que está acontecendo. Muitas vezes a gente entende errado, interpreta errado e joga a emoção pra dentro e bota pra fora e vai esse turbilhão de coisa. E esse ponto abre aí o grande parênteses para meu conteúdo. Vamos lá. Vamos lá? Os conteúdos, eles precisam trazer emoção, né? Pra ter uma conexão com o público. Então, existem estratégias de você colocar emoção no seu conteúdo. Você sabia disso? Você já me falou um pouco, mas já eu falei quero um saber pouco mais. sobre isso. Vamos lá. A gente tem algumas emoções primárias, né? Vou citar aqui algumas, não sei de qual, mas vamos lá. Alegria, confiança, medo, surpresa, tristeza, nojo, irritação e antecipação. Certo. Dentre essas emoções, existem algumas que ajudam a gente a construir conteúdos, né, narrativas melhores, principalmente quando se trata de capa, porque a gente precisa trazer emoção na capa para conseguir chamar a atenção da pessoa. Beleza? Beleza. Mas antes disso, a gente precisa entender exatamente isso que você falou. A troca. O que aquele seguidor está esperando de você? Perfeito. Certo? Porque, por exemplo, tem muita gente que trabalha muito com a emoção da antecipação, né? Tem amor ali, mas que de repente traz o medo. E o seguidor não está habituado com o medo. E ele fica assustado, né? A gente traz algum post que, tipo, bote medo. Tem algumas pessoas que fazem isso. Você vai morrer se você comer açúcar. Você traz medo. E a pessoa não está habituada com aquele tipo de emoção. Então você precisa entender qual é a emoção que você troca no seu perfil com as pessoas. Interessante Entende? você falar isso, porque assim, se eu gero um conteúdo que não alcança o meu cliente na relação à emoção, o que vai acontecer? O cliente vai passar, vai deixar de me seguir, não vai curtir. E aí gera uma emoção em mim. Vai gerar outra emoção em você. Você entende? Entende? Como é incrível. Comunicação Fulano é não isso. tá mais me acompanhando. A ó. carinha que você via ali sempre. Mas o que foi que você fez pra fulano deixar de te acompanhar? Qual foi a emoção que você gerou nele? O que foi que você Isso, falou isso, que gerou essa emoção isso, nele? Exatamente. Então, quando a gente entende o lado do outro, que é o outro ponto, é a empatia. Quando a gente traz a empatia para o conteúdo, para qualquer coisa da nossa vida, a gente se coloca no lugar do outro para entender que aquilo que ele está vivendo naquele momento pode ser um processo dele, mas que está reverberando na relação de vocês. Então, comunique
através, no caso, o seguidor que gosta muito de Cris ou de mim, aí não gostou de algum post, vai lá, comunica. Vai lá e fala, né? Comunica, porque a gente precisa saber. Não gostou de alguma coisa que a gente falou aqui? Comenta. Isso, a gente quer saber. exatamente. Então, isso é troca. Isso é empatia. Poxa, por que Mel falou aquilo? Por que Mel fez um post desse? Por que Mel botou uma foto dessa? Então, tá na hora da gente escutar e se colocar no lugar do outro. E outra, expor pra gente discutir, conversar. Isso. Não pra bater boca. Exatamente. Né? Comunicar não é Não brigar. pra querer ter razão. Isso. Pra gente conversar. Trocar, exatamente. Trocar, que eu acho E se que é a gente importante. perceber que o ponto de vista do outro, né, o que o outro está trazendo pra gente é realmente aquilo que a gente não quer pra nossa vida, é comunicar e dizer beijo, tchau. Beijo, tchau. Você não tem obrigação, por mais que o outro tenha trazido, por exemplo, tem muitas mulheres que ficam com caras que são super tóxicos, justificando que eles tiveram uma infância assim, uma vida assim. Pelo amor de Não, Deus. não, se você se colocar no lugar do outro e tiver empatia, você vai escutar aquela pessoa, mas se você perceber que aquela pessoa não quer sair daquele lugar de vítima, pega as suas coisas e vai embora. Uma coisa é a pessoa ter tido uma infância difícil, E querer ajuda. e querer ajuda. Outra coisa é ela Exatamente. ficar dando isso como desculpa a vida inteira. Na verdade, não é nenhuma coisa consciente. É como se aquilo para ela fosse uma âncora tão verdadeira, algo que pesada, firma ela. né? Não, algo que firma ela na vida. É como se aquilo não existisse, ela não tivesse vida. Tem pessoas que vivem dessa forma, se justificando pelas coisas que aconteceram no seu passado, para que elas não deem o próximo passo, o passo para o futuro. E isso leva elas à depressão, Isso angústia. É muito complicado. É complicado. Então, assim, a pessoa está passando pelo processo. Você é uma pessoa que tem empatia. Você se coloca no lugar do outro, entende, comunica que aquilo está chegando até você de uma forma negativa, gerando em você emoções negativas. Se a pessoa não quiser dar o próximo passo para uma melhora, beijo, tchau. Vai seguir sua vida e deixa que ela, no momento em que ela estiver preparada, ela busque ajuda. Você, sendo namorada, é namorada. Sendo esposa, você é esposa. Você não é psicóloga, você não é profissional. Indique essa pessoa porque você não tem esse papel. Não é esse papel para você. Perfeito. Show de bola. Gostou? Quero trazer aqui a combinação de emoções que fazem os posts ter sucesso. O que é que você acha? Bora? Quer anotar aí mentalmente? Vamos lá. Para criar conteúdos, são a antecipação, né? A gente antecipar alguma coisa para fazer o outro ficar ali. Alegria e confiança. Aí temos algumas combinações de emoções primárias que geram emoções secundárias. A gente vai falar de outro ponto aqui. Por exemplo, quando você cria um post onde a capa traz alegria e antecipação, você gera na pessoa um otimismo. Sim. Olha que combinação massa. Boa. Você trouxe uma alegria de ela entender que você vai lançar alguma coisa, uma antecipação do que você vai fazer pra ajudar ela. Ela fica o quê? Otimista. Perfeito. Então, quando você pensar no seu post, pense... Você quer trazer esse otimismo para seu seguidor, pense nessa combinação. Alegria e antecipação. Beleza. Para gerar otimismo. Certo. Beleza? Outra combinação muito bacana é a confiança e a alegria. Uma coisa alegre que você passa de forma confiante do que você tá fazendo. Vai gerar amor e vai gerar admiração. Eu pensei no compreensão, né? Na coisa assim, de, nossa, ela se importou comigo. Mas vai gerar admiração por você. É verdade. Entende? É verdade. Isso a gente aprende, né, na formação de estratégias de conteúdo. É uma roda de emoções e a gente trabalha os posts em cima disso. Para alcançar emocionalmente as pessoas. Tem a emoção do medo, só que assim, eu não gosto de utilizar essa emoção do medo. Mas cuidado, Tem gente que usa. Pode ser utilizado? Pode, mas com muito cuidado, para você não destruir mentalmente a pessoa, porque existem pessoas que pegam a informação do post ali e levam para a vida e traduzem de uma forma muito radical e pode prejudicar ela. Então tenha muito cuidado quando você vai utilizar a emoção do medo nas suas postagens, para não prejudicar ninguém. Eu passei por uma situação parecida. Na verdade, assim, eu falo muito sobre isso na questão de estética. Quando as pessoas vão numa clínica de estética, as pessoas, para vender pacotes, elas detonam a pessoa. Você tá precisando disso, precisando daquilo, Nossa, quantos pés de galinha, quanto não sei o quê. Pra vender, né? Então, Pô, isso é deixa pra eu mim, meu isso é galinheiro ruim. aqui, rapaz. Pois é, pra mim isso não... Não pode! gente. De novo, me deixa com o meu galinheiro. Sim, continue. Eu fechei aqui. Fechou? A Só roda? bem básico. A roda, ela tem mais emoções primárias, secundárias, combinações de emoções.
mas que é muito complexo pra gente trazer aqui. Não, as pessoas Não dá vão pra procurar gente- você para entender o conteúdo quiser, completo, eu acho vai no meu importante. Instagram que a gente... Outra coisa que faz você ter um pouco mais de equilíbrio emocional é você ter autoconfiança. De novo, autoconfiança. Eu sempre trago aqui. É como se você tivesse, assim, conteúdos internos que sustentam você tão fortes que você não cai, não quebra com tanta facilidade. Pode até titubear, mas você não cai. Então, se eu entendo todo o composto que eu sou de fortaleza, de coisas importantes e coisas interessantes que eu sou, algumas coisas que acontecem no externo não vão me abalar tanto. Então, repetindo essa estratégia, você vai chegar ao ponto de ser indiferente àquelas situações que às vezes podiam ter tirado você do Do seu prumo. prumo. Então, você se sente forte para engajar com a vida como um todo, porque você tem conteúdo interno suficiente para dar sustento à sua casinha. É como se fossem assim, aqueles pilares bem fortes, sabe? Que faz, assim, o vento pode até passar, derrubar o seu telhado, mas a sua casa está ali, firme e forte. Aí você vai lá com todas as suas habilidades para construir outro telhado, ou mais forte, mais resistente, ou igual, enfim. Mas você tem ali todo o composto de pilares fortes para conseguir seguir adiante e não deixar mais ninguém tentar, nenhum lobo mau ali, ó, tentar soprar a sua casinha. Nada de lobo Tem mau soprando na casinha. a fábula não, a história A dos três história dos porquinhos, três porquinhos. né? Que é isso, você constrói uma autoestima boa, um autoconhecimento bom. A casa do lobo não vai derrubar, mas os três porquinhos, um construiu uma bem Uma de palha, uma de madeira e uma de tijolo. Então, se você tem a autoestima de palha, a autoestima de madeira e a autoestima de tijolo, vai destruir isso de uma forma. Um vai destruir mais fácil do que o outro. Então, Exatamente. tudo que acontecer no externo vai bater em você e você vai O para nosso mundo. objetivo de vida é construir a nossa casinha de tijolo. É isso aí. E o tijolo não significa que ele é inquebrável, mas ele Mas que é mais firme, resistente. é mais né? firme. E outra coisa é ter resiliência. Né? Você fez, está feito. Fez aquela porcaria, explodiu, deu seu piripaque. Não ficar se culpando, Não né? ficar Não se entrar no eixo culpando. da culpa. Não. Sabe uma coisa muito legal para você não entrar no eixo da culpa? Como você disse aí, é tirar você do ser único e bipartir você em você e outra pessoa. Que, em preferência, essa pessoa seja uma criança. Então, você, quando a criança erra, você pune a criança como você se pune quando você erra. Então, você ter essa resiliência de entender que você errou, mas pode fazer diferente depois, como a gente faz com a criança. Olha, não é assim, é assim. A criança, na próxima vez, não vai fazer igual. A maioria. Pelo menos, quando você ensina bem, a criança não repete. Então, ensine para você como não repetir os mesmos erros. Isso vai trazer você, tipo, para o presente. Olha, eu errei ali, no passado. Fiz caquinha. Tá na hora de comprar um pinico. Comprar um pinico e começar a acertar. Já consigo entender mais ou menos a emoção que eu tô sentindo por conta desse episódio. Já consigo entender mais ou Então, menos. depois do episódio aqui, a gente construindo, você consegue agora denominar o que você tá sentindo, é isso? Eu tô feliz demais Ai, que por a gente ter delícia. chegado até aqui, comemorando essa temporada, fechando com chave de ouro, né? Essa temporada que foi sensacional pra mim, pelo menos. Pra você, eu acredito que também. A gente não foi tudo perfeito. Tomamos baques, tivemos momentos de alegria, de tristeza, de discussão. Sim. Importante. Mas chegamos até aqui. Para mim foi um desafio muito grande, você sabe disso. Exposição para mim é algo que ainda eu trabalho, mas teve dias que eu quis desistir de vir e tal, enfim, mas com a inteligência emocional, com o equilíbrio emocional, A gente a conseguiu. gente consegue fazer o nosso trabalho, porque a vida é isso, a vida é feita de altos e baixos, de dias bons e ruins, e a gente sabendo quanto a gente é valoroso e tendo a nossa confiança em dia, a gente vem aqui e faz um trabalho incrível, porque para mim foi um trabalho incrível. Sensacional. Eu tô muito orgulhosa de mim, tô muito feliz de mim, e tô muito mais feliz por nós, porque a gente consegue trazer a nossa essência para esse projeto. Pra esse projeto, que é lindo. E eu quero saber, sabe o que, meu? Da galera. Qual foi o episódio que eles mais gostaram? Eu acho. Sabe por Qual quê? foi? Porque a gente pega essa informação
traduz, decodifica e traz mais coisas, coisas traz diante mais disso que vocês coisas. gostaram. E também, assim, gostam da gente mais palhaça, gostam da gente mais séria. Vai dizendo, Vai que a gente dizendo vai aí. aqui organizando Quem é o mais nosso essa BO. cara? É a Mel ou a Cris? Vai botando tudo aí nos comentários, tá? Isso. Que a gente vai adorar saber e preparar uma segunda temporada Isso. ainda melhor pra você. Com certeza. Beleza? Bora encerrar isso aí? Bora encerrar não, bora pedir pra Ah, é galera se inscrever, verdade. continuar Gente, aqui, eu se sou inscrever no canal, Terrível com isso. deixar o joinha, seguir a gente no Instagram, no TikTok, ativar o sininho, importante. Isso. E aí, .pod, o nosso Instagram aqui de cortes e o TikTok. Mel com 2 L's, é Oliveiras. Mel com 2 L's, _Oliveiras. Gente, eu sou terrível Ela com é o isso. próprio Instagram dela. Deixa eu com os humanos, viu? Não gosto de negócio de rede social pra Ponto comigo. Oliveiras. E o meu? Salles. Ponto não, ó. Salles 7. Falei, me lasquei. Salles 7 no Instagram, pra vocês acompanharem aí a gente mais de perto, Isso beleza? aí. No mais, Um grande beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.